Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza e hoje nós vamos para os primeiros exercícios, tá? Depois daqueles exemplos que a gente já fez na aula, vamos fazer alguns exercícios, relembrar desde o começo e tal. Tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo. E sem mais delongas, papel e caneta na mão, pega aquele resumo que você já fez e vamos para as questões, tá? Primeira questão é o seguinte: indique qual quadrante cada ponto se encontra, tá? O símbolo ficou aqui na frente, mas vamos lá. Para relembrar, nós temos o seguinte: a geometria analítica ela é formada em sua grande maioria em volta aqui do plano cartesiano, tá? Então, nossa primeira base que nós temos aqui vai ser o plano cartesiano, em que tem o eixo do x e que tem o eixo do y, tá? O eixo do x ele é chamado eixo das abscissas. Eixo do y é chamado eixo das ordenadas. A separação por quadrantes nesse plano cartesiano aqui em duas dimensões, ou seja, só tem a dimensão do x e a do y, ela é feita naturalmente porque quando nós cruzamos os dois eixos, nós separamos esse plano em quatro partes. Ok? Então, nada mais é do que os quadrantes nada mais são do que a separação desses pontos nas quatro partes. Cada ponto vai ter uma localização diferente e as retas do plano cartesiano é que vão servir para essa referência, para essa localização. Tá bom? Então, a gente tem o seguinte: o ponto de encontro aqui que eu estou marcando, ele é o zero. Tá? Ele é o zero tanto para o eixo do y quanto para o eixo do x. E nós temos a seguinte informação: ó, do zero para a direita, nós temos todos os números positivos no sentido do x. Do zero para a esquerda, nós vamos ter todos os números negativos ainda no eixo do x. Tá? Então, direita é positivo, esquerda negativo, a partir do zero. Então, do zero para a direita, todo mundo positivo. Do zero para a esquerda, todo mundo negativo. A mesma coisa acontece com a orientação no eixo do y, só que agora vai ser vertical, para cima ou para baixo. Então, do zero para cima, todo mundo vai ser positivo no eixo do y. Do zero para baixo, todo mundo vai ser negativo no eixo do y. O que é que isso significa? Isso significa, então, que para nós localizarmos os pontos, cada ponto vai ter que ter dois números para representar. Vai ter que ter sua localização no x e vai ter que ter sua localização no y. É obrigatório um ponto do plano cartesiano ele ter duas coordenadas, tá? X e y. Por que eu coloquei x primeiro? Porque também é obrigatório que esse x venha primeiro. Então, quando vê um par ordenado, que é o par que representa os pontos, o primeiro número antes da vírgula sempre vai representar o x, o segundo número sempre vai representar o y. Ok? Dito isso, deixa eu apagar aqui para a gente fazer a demarcação dos quadrantes. Então, os quadrantes nada mais vão ser do que essas quatro áreas daqui, ó. Eu tenho uma área aqui, tenho outra área aqui, tenho outra área aqui, tenho outra área aqui, em que os limites delas são exatamente os eixos coordenados, tá bom? Então, saber quais são os quadrantes é muito simples. Por quê? Porque nós temos o primeiro quadrante padrão. Primeiro quadrante é esse aqui. Tá? Porque ele é o primeiro quadrante, ele tem uma regra e essa regra vai ser justamente por conta da sinalização dos números. Então, o primeiro quadrante ele vai ser sempre o quadrante em que o x ele é positivo e o y ele também é positivo. Tá? O primeiro quadrante sempre vai ter essa regra. Só que para o segundo quadrante, normalmente nós tendemos a vir para baixo por causa do movimento do ponteiro do relógio, né? O ponteiro do relógio ele vai indo em direção à direita, tá? No sentido horário. Mas na questão dos quadrantes é o contrário, tá? Então, nos quadrantes nós saímos daqui, eu vou até fazer de outra cor para vocês
não confundirem, então, ele sai daqui e ele vem assim, ó. Esse é o sentido dos quadrantes. Ele vem no sentido anti-horário. O que é que isso significa? Então, isso significa que aqui, então, é que vai ser o segundo quadrante, tá? Que eu estou fazendo de azul. E o segundo quadrante, eu saio do primeiro, os dois positivos. O segundo quadrante ele vai ter uma regra diferente. Por quê? Porque a sinalização do segundo quadrante muda. Como assim muda? Ó, percebam que os pontos do segundo quadrante eles estão do lado negativo do x. Então, os pontos vão ser negativos. Mas no y, ele continua para cima. Então, o y vai continuar positivo. Então, o segundo quadrante ele tem essa regra. Primeiro, os x eles vão ser negativos e os y vão ser positivos. Então, do segundo quadrante, a gente desce para aqui para baixo. E que ele vai ser, agora eu vou colocar aqui, vai ser o terceiro quadrante. Esse daqui de baixo. E qual a regra do terceiro quadrante? O terceiro quadrante ele vai ser um espelhamento, ó, ele vai ser um espelhamento do primeiro quadrante. Então, se o primeiro quadrante ele era mais, o terceiro quadrante ele vai ser menos, menos. Ok? Mas aqui a gente dá para ver também pelos sinais. Ó. Esse ponto daqui, por exemplo, o ponto A, ele está com o x sendo negativo e o y também sendo negativo. Então, x negativo, y negativo, terceiro quadrante. Essa é a regra que a gente tem. E para finalizar, nós vamos ter aqui o quarto quadrante que eu estou fazendo aqui desse verde mais claro. E qual é a regra do quarto quadrante? A regra do quarto quadrante vai ser o espelhamento do segundo. Então, qual vai ser o espelhamento aqui? Ó? No segundo não era menos mais, agora vai ser mais menos. Ele é o inverso, o oposto, tá bom? Mas aqui também a gente dá para ver pela sinalização. Ó. A parte do x aqui, ó, ela é a positiva e o y é que é o negativo, tá bom? Então, revisado isso, as sinalizações e tudo, é até mais do que a questão pede. Deixa eu apagar aqui para não ficar. É até mais do que a questão pede. Mas, revisado isso, vamos identificar agora quais são os quadrantes. Então, vamos lá. Fiz aqui um esqueminha de setinha para a gente fazer. Então, vamos lá. Ponto A. Onde é que está o ponto A? O ponto A está aqui. Ó. Qual é o sinal dele? Negativo e negativo. A gente já revisou que quando os dois são negativos, ele é do terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Beleza? Ponto B. Ó, o ponto B aqui. Então, ponto B ele está no primeiro quadrante. Ponto C também está no primeiro quadrante. Ponto D, olha o ponto D aqui. Ponto D ele já está no quarto quadrante. Ponto E e F, ambos eles estão no segundo quadrante. Ok? Belezinha? Então, essa primeira questão serviu para a gente relembrar essa questão de sinais, dos pontos, do quadrante, porque pode cair tanto visualmente quanto pelos sinais de vocês reconhecerem qual quadrante cada um pertence, tá bom? Belezinha? Vamos para a segunda questão, então. As questões de hoje vão ser bem leves, vão ser só o comecinho do assunto para a gente relembrar, para depois ir para as mais legais, não é nem complicadas, para as mais legais. Segundo, analise essa imagem daqui e vamos escolher a alternativa falsa, ou seja, quando nós temos assim, para escolher a alternativa falsa, nós temos que ver uma por uma para saber quem está falando a verdade ou não. Então vamos lá, letra A, vamos ver se ela é verdadeira ou não. O ponto A, localiza o ponto A aqui, ele não tem deslocamento no eixo X. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro. Por quê? O que é que significa deslocamento no eixo X? É ele sair daqui, tá? É para a localização dele, nós temos que sair daqui e andar algum tempo ou algum valor para cá, em direção ao X positivo
ou em direção ao x negativo. Então, para ele ter deslocamento no eixo x, o x dele não poderia ser zero do jeito que ele está aqui. Ele teria que ser ou um valor positivo ou um valor negativo. Como o x dele aqui é zero, então ele realmente não tem deslocamento e essa letra, por enquanto, está verdadeira. Nós queremos a falsa, tá? Letra B. Os pontos D e C estão equidistantes do ponto E. Vamos localizar D, C e o E, tá? O que é ser equidistante? Equidistante quer dizer que eles têm a mesma distância. Então, o que essa alternativa ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que o ponto D tem a mesma distância do ponto E, assim como o C vai ter para o E. Deixa eu apagar aqui para fazer um desenho para vocês, que é o seguinte, ó. Na prática, ele está dizendo, ó, que essa distância daqui, ela é igual a essa distância daqui. A distância do D para o E é igual à distância do E para o C. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Isso dá para ver já visualmente aqui, ó. Apesar de ser na diagonal, tá? Mas cada um está tendo uma distância equidistante. Essa diagonal daqui, ó, do D para o E, ela é igual à do E para o C. Belezinha? Então, isso aqui também é verdadeiro. Não é nossa resposta ainda. O ponto F, letra C, o ponto F, então vamos ver ele aqui, o ponto F é o que tem maior deslocamento em Y. Vai ser a mesma coisa da letra A, só que em vez de ir para a direita ou para a esquerda, ele teria que ir ou para cima ou para baixo. Ele tem um maior deslocamento em Y? Sim. Por quê? Porque ele é o ponto de maior altura que nós temos aqui. Então, o deslocamento do zero até aqui em cima, ele é maior do que todos. Então, ele tem, sim, um maior deslocamento em Y. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil, tá? Então, como só restou a letra D, nós já sabemos que ela vai ser a falsa e, consequentemente, a nossa resposta. Mas vamos ler. O ponto D é equidistante do ponto B e C. Aí vamos lá. Ponto B é esse aqui, ó. E o ponto C é esse daqui. O ponto D está aqui, ó. Tá? Eu vou até trocar de cor para vocês verem, ó. Essa é a distância do B até o D. E essa daqui é a distância do D até o C. Não ficou diferente? Visualmente, nós já podemos ver que as distâncias são diferentes. Não importa qual é maior do que a outra, não importa. Mas elas são diferentes. Visualmente, dá para ver que elas são diferentes. Então, se são diferentes, ele não é equidistante, porque a gente viu que equidistante é o que tem a mesma distância. Então, o ponto D ele não é equidistante do ponto B e do ponto C. Ele é mais próximo, ele tem a distância menor para o B do que para o C. Se não tivesse o plano cartesiano aqui informando o que é que teria que fazer, distância entre dois pontos. Iria calcular a distância do B para o D, iria calcular a distância do D para o C e iria confirmar que a distância BD é menor do que a distância DC. Tá? Como aqui tem a imagem, que é justamente para facilitar, dá para ver nitidamente que essas distâncias elas são diferentes. Tá bom? Percebam que a questão ela não perguntou qual distância é maior. Ela afirmou apenas que são equidistantes. Então, a gente não precisou calcular nada. Então, é só saber que essas distâncias são diferentes e ganhar o seu ponto na questão. Ok? Próxima questão, terceira questão. Agora sim, nós vamos botar a mão na massa e começar os cálculos, que é calcular a distância entre esses dois pontos abaixo. O cálculo de distância de dois pontos é um dos primordiais para a geometria analítica. A gente não pode falar em exercício, falar em revisão sem mostrar esse cálculo, tá bom? Então, nós temos
os dois pontos aqui, o que é que nós precisamos? Das duas coordenadas. A gente precisa saber ver a imagem e tirar as coordenadas para a gente trabalhar. Então, vou colocar aqui embaixo, tá? O ponto A, quais são as coordenadas dele? Ó? O x é o 2, ele sobe aqui em 2, tá? O x é o 2 e o y dele também é o 2. Então, as coordenadas do ponto A é 2, 2. Já as coordenadas do ponto B, vou fazer aqui embaixo, elas vão mudar um pouquinho. Por quê? O x dela, ó, ela sobe aqui no 6, tá? E ela vem aqui no 4. Então, o deslocamento dela em x, ela saiu do 0 e veio até 6. Então, o x dela é 6. E o deslocamento em y dela, ela saiu do 0 e subiu até o 4. Então, 6, 4. Ok? Feito isso, o que é que a gente faz? Nós vamos direto para a fórmula de distância, a equação de distância entre dois pontos, que é a seguinte. Se eu tenho dois pontos A e B, então, distância de A e B vai ser o quê? Vai ser x do B menos o x do A, que vai ser a variação no eixo x, e mais a variação no eixo y, então x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Se você tem alguma dúvida o porquê que é ao quadrado, o porquê que chegou nisso, assiste a aula que a gente fez, que a gente explica direitinho como chegou nisso aí, tá bom? Eu vou trocar a cor da caneta para a gente continuar. Então, vamos lá, ó. X de B é 6, tá? Esse carinha aqui é 6, menos x do A é 2, só que isso tem que ficar ao quadrado, mais y do B é 4, menos y do A, 2, isso também tem que ficar ao quadrado. Ok? Então, é isso que vai aparecer aí. E agora a gente só faz as contas numéricas. 6 menos 2 vai dar 4, continua ao quadrado. E 4 menos 2 vai dar 2 ao quadrado. Então, essa coisinha daqui veio para cá, virou isso. Essa coisinha daqui virou isso daqui. Ok? Agora, o que é que a gente faz? Não pode tirar essa raiz agora. Você precisa fazer essa potência, somar para depois retirar, tá? Não tem propriedade para isso, só se tivesse uma multiplicação entre as duas, tá bom? Então, 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4, e 2 ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. 16 mais 4 é raiz de 20. Aqui nós já chegamos em uma resposta. A raiz de 20 já é um número, tá? Esse número não é tão convencional, não é tão bonitinho, por isso que nós usamos técnicas para fazer a fatoração desse número e deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Mas assim, ao invés de a gente fazer 20, fazer a barra e fazer tudo isso aqui, o que é que a gente pode fazer? E é o que eu mais faço. Nós temos uma propriedade, que é a propriedade de raiz, que é quando eu tenho duas raízes aqui, ó, A vezes o B. Quando eu tenho A vezes B, eu posso separar isso em duas raízes. Raiz do A vezes, tá, a raiz desse B. Ou seja, o que é que a gente pode fazer aqui? Raiz de 20, o 20 nós podemos transformar esse 20 em uma multiplicação. E uma multiplicação que seja proveitosa para mim. Não é qualquer multiplicação que dê 20, não. É uma multiplicação que seja proveitosa para mim. Como assim? Que eu saiba de um número ou dos dois números que tenham raiz, tá? Porque eu transformo isso aqui em uma multiplicação. Se eu transformo uma multiplicação em que o primeiro termo da minha multiplicação tem raiz e o segundo também tem raiz, eu tiro normalmente, certo? E é isso que a gente vai fazer. Então, o 20... ele nada mais é do que o 5 vezes 4, correto? 5 vezes 4, 20. Só que aqui, ó, eu pego isso aqui e uso a propriedade. Eu divido em duas raízes, a raiz de 5 e a raiz de 4. Por quê? Porque a raiz de 4 eu sei e a raiz de 5 ela fica, ela não tem. Então, como a raiz de 4 tem raiz, a raiz dela sai, vira 2.
multiplicada com a raiz que não tem, que é a raiz de 5. E de raiz de 20 se transforma em 2 raiz de 5. Belezinha? A mesma coisa aqui, nós poderíamos fazer essa fatoração. Ó. Começar dividindo aqui por 2, que viraria 10. Aí 2 de novo, aqui viraria 5. E 5, aqui viraria 1. Pode ser mais fácil para você, então você usa o que você achar de mais fácil. Os dois jeitos vão dar a mesma coisa. Então, o que é que ficaria aqui? Aqui ficaria raiz de 2 vezes 2 vezes o 5, certo? Que viraria o mesmo 4 vezes 5. E daqui a gente teria que fazer a mesma coisa. Ok? Então, sempre vai dar esse mesmo resultado. O importante é que você saiba transformar esse número, fazer essa simplificação, fazer essa fatoraçãozinha para ela ficar bem legal. Tranquilo? E vamos agora para a nossa quarta questão da nossa revisão. Quarta e última desse primeiro vídeo, que nós temos o seguinte. Utilizando agora o que a gente acabou de revisar, que é a distância entre os dois pontos, calcule o perímetro do triângulo, que é dado pelos vértices A, o B e o C. E aqui é o seguinte, aqui a questão foi dada assim, ela não teve nenhum desenho para a gente se basear ou não. Então, ela quer que a gente faça o quê? Para a gente calcular o perímetro, vamos relembrar o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Soma de todos os lados, não esqueça disso, perímetro. Só que é o perímetro de uma figura chamada triângulo. E o triângulo tem quantos lados? O triângulo tem 3 lados. Então, para eu calcular esse perímetro, eu tenho que saber a medida dos 3 lados, logicamente. E como é que a gente vai saber a medida dos 3 lados, se na questão ele só deu os vértices? Então, ele deu um triângulo qualquer, tá? E disse, olha, aqui é A, aqui é B e aqui é C, digamos assim. Tá bom? Então, se ele só deu os 3 vértices aqui, se ele só deu esses 3 vértices, é porque ele quer que você descubra justamente quem são os lados para poder calcular que perímetro é esse. Porque o perímetro é a coisa mais fácil do mundo de se fazer, é só somar. Mas antes a gente precisa descobrir. Tá? Então, se a gente precisa descobrir, nós precisamos saber qual é a distância do A para o B, que vai ser o primeiro lado, do B para o C, que é o segundo lado, e do A para o C, que é o terceiro lado. Nós precisamos saber essas medidas, e para isso nós vamos utilizar a distância entre dois pontos. Beleza? Então, vamos lá. Temos que descobrir isso daí, e para começar, vamos para a distância de A por B. Fórmula da distância, tem que estar na cabeça de vocês, tá? Distância de dois pontos, no caso aqui vai ser do A para o B, então vai ser x de B menos x de A ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, tá? Aí vamos lá. X de B é 6, olha aqui. Menos x de A é 2, olha aqui. Aí o que é que a gente tem mais? Mais y de B é 1, olha aqui. Menos y do A, que é 1 também, olha aqui, tá bom? O que é que a gente faz agora? Subtrai dentro desses parênteses para depois fazer a potência. Então, vai ficar o seguinte. 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado, tá? Nessa parte daqui, que eu vou circular para vocês, nessa parte daqui é proibido fazer potência. Você não pode fazer uma potência aqui, porque tem uma subtração entre elas. Então, para você não se confundir, não faça. Resolve primeiro o parêntese, depois é que você faz a potência, mesmo que o número seja grande, mas primeiro você faz o que tiver no parêntese para depois ir para a potência, tá? Seria diferente se nesse parêntese tivesse alguma letra e um número. Aí já seria outra coisa, tá? Não teria como você resolver dentro do parêntese, você teria que fazer
a potência mesmo. A potência viria para cá, você iria repetir isso daqui 2 vezes, tá? Porque é ao quadrado e todo mundo multiplica todo mundo. Essa daqui é a regra. Agora, quando se tem 2 números, não faça. Resolve primeiro para depois fazer. Então, 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado. 1 menos 1, 0. Então, 0 vezes 0 vai ser 0 também. Então, 4 ao quadrado mais 0. 4 ao quadrado vira 16. 16 mais 0 é 16. E a raiz de 16 é o 4. Descoberto o primeiro valor. Ok? A gente vai repetir esse processo, só que para descobrir outro lado. Nós vamos agora do lado B, do vértice B, para o C, que é o segundo lado que a gente vai descobrir. Então, o que é que muda aqui? Muda as coordenadas, tá? Antes era a distância de AB, então era o B menos o A. Aqui é a distância de BC, então é o C menos o B. É o final menos o inicial, tá? Que eu quero. Então, x de C ó, é o 6. Olha aqui. E o x do B é 6 também. Y do C, 4. Y do B, 1. 1 positivo, tá? Lembrando que, ó, todos esses sinais negativos nessa questão, eles são da fórmula. Não tem nenhum número negativo aqui. Se aparecesse qualquer número aqui negativo, provavelmente nós faríamos jogo de sinal se ele estivesse desse ladinho daqui, tá? Mas vamos lá. 6 menos 6 dá 0, não tem o que a gente fazer. E 4 menos 1 dá 3. Então, 3 ao quadrado dá 9 e a raiz de 9 é 3. Achamos o segundo lado. Falta nós encontrarmos o terceiro lado. Tá bom? Aqui a gente tem uma regrinha seguinte. Todo triângulo que ele tem lados 3, 4, tecnicamente o outro lado dele mede 5 e provavelmente esse triângulo ele é retângulo, tá? Porque em um triângulo retângulo, toda vez que eu tiver catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Toda vez que eu tiver a hipotenusa 5 ou seus múltiplos, então não basta ser 5. Então, se tiver 10, 8, então o outro cateto é 6, multiplicando por 2. Ok? Então, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo em que os catetos sejam 3, 4, a hipotenusa ela tem que ser 5. Vamos ver se isso acontece. Então, vamos para a última. E a última é a distância do A até o C. A gente vai mudar também a nossa posição. Então, AC, C menos o A. Então, x de C, 6. X de A, 2. Y de C, 4. Y de A, 1. Resolve o que tem dentro do parêntese. Então, 6 menos 2, 4 ao quadrado por fora. 4 menos 1, 3 ao quadrado por fora. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. E a raiz de 25 é 5. Ok? Descoberto os 3 valores, que seria, agora sim, a gente tem mais ou menos, ficou assim, mas tudo bem. Nós temos, ó, 3 aqui, nós temos 4 aqui e nós temos 5 aqui de medida. Para eu descobrir esse perímetro, é só somar todos esses lados. Então, 4 mais 3 mais 5, isso dá 12, tá? 4 mais 3 dá 7, 7 mais 5, 12. E esse vai ser o perímetro da nossa questão. Tranquilo? Então, aqui a gente já deu para revisar bastante coisa importante, tá? Desse assunto de geometria analítica que você não pode esquecer desses fundamentos básicos. Porque senão chega lá na frente aí complica tudo, mas o básico você não pode esquecer. Qual é o básico? Quadrante, sinal, distância de 2 pontos. Aqui a gente já introduziu perímetro, a gente vai introduzir área também. Tudo isso a gente vai ver nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado por assistir. Deixa aquele seu like, seu comentário. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente for fazer nas nossas aulas e indica para um amigo seu, aquele que você quer que passe com você no seu vestibular, no seu concurso ou qualquer prova que você for fazer. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!